Olá, que bom receber novamente vocês aqui no programa TV Pé de Figo. Lembrando que você pode acompanhar a nossa programação no portal pedefigo.com. A nossa convidada de hoje, Maria Luísa Denadai, é especialista em gestão pública para governantes. Servidora pública desde 1998. Atuou em diversas prefeituras da região, nas áreas de finanças e orçamento. Assumiu a Secretaria da Fazenda da Prefeitura de Valinhos, desde o início do governo de Orestes Previtali, com o desafio de enfrentar uma dívida consolidada impagável. Contas dos governos anteriores e dificuldades nos repasses da Previdência dos funcionários públicos municipais. O Pé de Figo acompanha a cada bimestre a publicação da dívida da Prefeitura. E hoje nós recebemos em nosso programa a pessoa mais indicada para explicar como está de fato a situação financeira da Prefeitura, suas dívidas e as suas maiores dificuldades. Seja bem-vinda, secretária. Obrigada aí pelo convite. E é sempre bom a gente poder esclarecer, né, as dúvidas e as especulações até que surgem, né, a respeito da situação da Prefeitura. Como é que Maria Luísa assume esse privilégio de administrar uma dívida desse porte em Valinhos? De onde veio a sua carreira? Por onde passou? Se há situações similares em outras prefeituras? Como você já colocou aí no histórico, né? Eu sou funcionária pública desde 1998. Trabalhei na Prefeitura de Campinas, que eu sou concursada lá, com orçamento desde 2001, depois 8 anos em Hortolândia, depois passei por Limeira, Jundiaí e finalmente aceitei o desafio, né, de vir aqui para Valinhos. Realmente não foi encarar um desafio, né? Eu digo que é um desafio que a gente vai vencendo dia a dia. Não tem uma receita pronta, a gente tem que ir buscando os caminhos, né? Quando chegamos aqui na Prefeitura, em 2017, era uma situação bastante complicada, tínhamos um déficit, uma dívida de curto prazo ali para ser resolvida, né? Nesse déficit, nós tínhamos despesas processadas, empenhadas e que não tinham lastro financeiro para serem quitadas. Então, essa era uma parte dos restos a pagar sem lastro financeiro, em torno de 29 milhões. Né? Além disso, encontramos o repasse da Previdência, do Vale Prev, da parte patronal sem fazer, né? Em torno de, deixa eu achar aqui, 22 milhões, né? Também a despesa com a empresa de lixo, de limpeza pública, né, também em torno de 17 milhões. Então, isso eram todas despesas processadas, já feitas, que não tinham lastro financeiro para se pagar. Sabe, secretária, eu me lembro, se não me engano, na administração anterior, pelo menos 3 ou 4 secretários da Fazenda se sucederam durante aquele período. Então, de fato, eu imagino que não seja fácil encarar esse desafio, conforme você disse. O prefeito esteve aqui e ele disse que no início do mandato ele precisou adotar medidas com remédio amargo e uma verdadeira mão de ferro para acertar a situação. O que foram exatamente essas medidas, secretário? De imediato, a gente teve que rever alguns contratos, inclusive o contrato de limpeza pública, que era um dos maiores, né? Nós tivemos que reduzir drasticamente. Na verdade, você reduz serviços, né? E depois a gente vê até as consequências disso, né? O mato cresce um pouco mais, você fica com a cidade um pouco mais descuidada. Mas a gente procurou, mesmo reduzindo esse contrato, dar conta da coleta, dar conta de algumas, do essencial da poda e manutenção das praças e tudo mais, mas se isso não fosse feito, a gente não teria conseguido colocar em dia.
até o parcelamento dessa dívida com a empresa, né? E outros contratos, diminuindo aluguéis, olhando todas as despesas sendo avaliadas, né? Então, todas essas medidas, além de controlar aí a arrecadação e cuidar disso, nós fomos conseguindo liquidar essas despesas que estavam lá em cima do balcão, vamos dizer assim, né? E paralelamente a isso, nós fizemos algumas ações aí para incrementar a receita, né? Que também no primeiro ano você não sente muito, inclusive agora nós conseguimos fazer o recadastramento, que nós só vamos sentir agora em 2019, no terceiro ano, né? Então, assim, essas medidas foram basicamente de contenção das despesas, né? O recadastramento foi aquela questão do levantamento... Do aerolevantamento. Aerolevantamento, do IPTU, né? IPTU. Porque quando você fala em arrecadação, o que realmente está na mão do prefeito é o IPTU. Que você tem como, não subiu a alíquota, nada disso, mas você tem que pelo menos manter atualizado o cadastro, para você poder cobrar, né? Até porque a administração pública tem a obrigação, né, de manter atualizados os cadastros, de fazer as cobranças como tem que ser feitas. É cobrado, inclusive, pelo Tribunal de Contas. Secretário, essa situação de dívida, né, da Prefeitura tem reflexo direto na qualidade dos serviços que são prestados. Quer dizer, quando a população reclama dos buracos no asfalto, da falta de remédio ou do atraso na entrega do uniforme, tem uma relação com as dificuldades dessa dívida da Prefeitura? Na verdade, só para você ter uma ideia, este ano e o ano que vem nós estamos prevendo pagar em torno de 21 milhões da dívida consolidada. Aí não é mais essa dívida de curto prazo, sim, também, porque eu tive que priorizar o pagamento dela e ir comprando as coisas aos poucos. Mas também, além dessa dívida de curto prazo, nós temos a dívida consolidada, que a gente paga em torno de 21 milhões por ano. Então, se a gente tivesse esse 20 milhões por ano à disposição, com certeza a gente poderia fazer muitos outros investimentos, inclusive em recap, né, que o pessoal cobra muito, e nessas coisas aí que você falou, né? Entendi. Você vê, essa é a secretária da Fazenda da Prefeitura de Valinhos, que aqui em off ela me fez um aviso para os que pretendem ser candidato a prefeito, se inteirarem primeiro da situação da Prefeitura na parte financeira e econômica. No próximo bloco, nós vamos tentar entender exatamente o que é essa dívida consolidada da Prefeitura. Fique aí, venha com a gente. De volta com o programa TV Pé de Figo e hoje com a participação muito especial da secretária da Fazenda da Prefeitura de Valinhos, Maria Luísa Denadai. Maria Luísa, o último boletim que trouxe a publicação da dívida consolidada registrou 509 milhões de reais da dívida. O que é exatamente essa dívida que nos assusta a todos? Então, Puzzuto, é aquilo que a gente chama de dívida consolidada. O que é uma dívida consolidada? É aquela que a Prefeitura já reconheceu que ela deve, ela parcelou essa dívida e ela tem que pagar regiamente. Porque se ela não pagar, é aquilo que fala assim, tira a caneta da mão do prefeito. Porque essa dívida está garantida, inclusive, pelas receitas, principalmente do FPM. Então, se você não paga, ela já é totalmente descontada lá, bloqueados os recursos da Prefeitura. Então, não tem como fugir, né? FPM são os impostos estaduais. FPM é um imposto federal, né? Federal. Que é o Fundo de Participação dos Municípios, que é formado do IPI e do Imposto de Renda. E ele, geralmente, ele é dado em garantia. Quando você parcela uma dívida com a União, eles já colocam lá, se você não pagar, já pega lá a parcela. Então, não tem como ficar sem pagar. Então, esse aí são os 509 que você falou. Mas, na verdade, a Prefeitura tem uma dívida um pouquinho maior, né? Que além desses 509 dessa dívida consolidada, tem uma outra parte da dívida consolidada que é com a Vale Prev,
né? Ela não entra nesse total de cima, mas ela faz parte da dívida da prefeitura. Então, somando esses parcelamentos que a gente tem consolidados, mais a dívida com o ValePrev, totaliza 595 milhões. Então, a gente quase bate nos 600 milhões, que é um orçamento da prefeitura, né? Tem na parte consolidada uma dívida com o INSS de 106 milhões, que a INSS é referente aos empregados ou um período em que era CLT. Isso. Que o ValePrev ele foi constituído, acho que em 2013, Sim. né? Então, antes disso era INSS. E eu devo lhe dizer que pouco se pagou. Então, essa dívida com a União, o INSS, que inclusive entrou nesse parcelamento de 200 vezes aí, que foi a nossa sorte, é de INSS de anos anteriores que também não se recolhia. Então, a gente percebe que é uma prática, né, e empurrando, né, essa coisa da contribuição patronal. É só a parte da patronal. A parte descontada dos empregados sempre foi... Teoricamente, sim. Teoricamente. Porque tem alguns aposentados que recebem complementação da prefeitura, e tem, não sei exatamente quanto, acho que não chega a meia dúzia, mas que paga integral pela prefeitura porque não foi recolhido a contento lá atrás. Poxa vida. Então, assim, tem situações complicadas nessa coisa da Previdência. Mas qual que é a situação agora? Está tudo praticamente parcelado, né? E a gente está pagando. Além disso, a partir agora de 2018, está sendo recolhido regularmente o patronal do ValePrev. Então, agora, no ano de 2018, é que se ficou em dia aí com esta contribuição previdenciária, que historicamente a gente percebe não era feito. A gente considera uma vitória grande. E um esforço grande também, porque é mais de 20 milhões por ano também a parte. Que era parcelado ano a ano. Inclusive, no ano de 17, que foi o nosso primeiro ano, nós parcelamos os meses de abril a outubro também. Sim. E nesse reparcelamento que teve de 200 vezes, naquela medida provisória que teve, nós reparcelamos também os parcelamentos do ValePrev. Não só as dívidas com a União, mas o do ValePrev também. E esse parcelamento também exige que você se mantenha em dia com os pagamentos próximos. Senão você perde esse parcelamento. Não, quer dizer então que também parte do ValePrev, das contribuições do governo Orestes, também estão sendo jogados para frente, dentro dos parcelamentos de 200 meses. Isso aí. Sim. E 2017 até março. De abril a outubro de 17, a gente já fez o parcelamento na lei normal, que são 60 vezes. E com relação à chamada dívida da obra do século, né, que pelo que está constando aqui, 31 de dezembro registrava 388 milhões. Né? Como entender exatamente isso aí, secretário? Essa é a principal dívida aí, né? Ela é mais da metade da dívida da prefeitura. E é uma situação bem complicada, porque nas bases que ela foi contratada, se tivesse continuado pagando, ela foi contratada lá na década de 90, né? E depois foi renegociada em 2000. Em 2000, quando ela foi renegociada para pagar pelo índice de correção do IGPDI mais 9% de juro, lá em 2000. E aí pagou-se por essa renegociação até 2005, quando a prefeitura se viu impossibilitada de pagar devido ao valor muito alto, à época já. Então, conseguiu-se uma liminar na época, em 2005, arbitrando que se pagasse 538 mil por mês. Né? E desde então a prefeitura vem pagando esses 538 mil por mês. Isso ocorre o quê? Você está pagando muito abaixo, né, do que deveria ser pago.
Se a gente estivesse pagando normalmente por esse índice de renegociação que foi feita, estaríamos pagando em torno de 4.400.000 por mês. Então, realmente impossível para a prefeitura fazer esse pagamento, né? Você considera que essa liminar foi necessária? Foi necessária, porque em 2005 já não se pagava. Comparando, se for a mesma proporção de hoje, né? Sim. Hoje o cálculo seria em torno de 4.400.000. Hoje é impossível se pagar. Eu acho que à época também era mais ou menos a mesma coisa. Quer dizer, é uma liminar judicial. Judicial. Que pode ser alterada ou ser derrubada a qualquer momento. Como ficaria a situação, secretário? Então, é uma situação muito complicada, porque pagando-se, né, desse jeito pelo valor da liminar, nós vamos acumulando um déficit judicial que há 2 anos atrás estava em torno de 112 milhões. E a Secretaria do Tesouro Nacional, que tem esse passivo lá, ela disse que isso aí é imparcelável. Então, se cair a liminar, eles cobrariam a prefeitura de uma vez só este passivo judicial, que agora já está maior com certeza. Se há 2 anos atrás estava 112, não sei exatamente quanto está agora, mas está maior. Então, assim, é uma situação muito complicada. Então, quando a gente fala que a gente controlou as contas, que está muito bem, eu costumo comparar com um paciente hipertenso bem medicado. Né? Então, ele está bem medicado, ele está bem, mas ele pode a qualquer momento ter um infarto fulminante, né? Que seria perder a validade dessa liminar. Então, essa é a situação desta dívida. Aí, né, pergunta-se, mas tem condição de negociar, tem alguma coisa que se possa fazer? No momento, nós não temos legislação para negociar essa dívida. O que pode ocorrer, se cair a liminar, a gente pleitear, se encaixar na 148, que é aquela que, Lei Complementar 148, que altera os índices de correção e tudo mais, dá uma queda boa na dívida, talvez até metade. Só que, para isso, nós temos ainda o problema desse passivo judicial, que a Secretaria do Tesouro diz que não se parcela, né? Então, teria que ter, talvez, construir uma legislação assim para Valinhos. Porque, pela notícia que a gente tem, é o único município do Brasil que tem esse tipo de dívida com a União, né? Quer dizer, a gente imagina que muitas prefeituras estejam em dificuldades financeiras, mas o caso de Valinhos é único. Negociado nesta medida provisória 285 de 2000, é Valinhos. Entendi. Que está na mesma condição daqueles estados que pediram renegociação com a União, de Minas, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, que foi feita uma legislação para os estados, mas não incluíram município. Há pouco tempo atrás, a Prefeitura de São Paulo, por exemplo, conseguiu uma redução significativa da dívida. E por que Valinhos também não pôde fazer isso? Então, São Paulo, Jundiaí e outras cidades conseguiram essa redução da dívida justamente aderindo à Lei Complementar 148, que muda os indexadores da dívida. Agora, como Valinhos, para aderir a esta lei, ele tem que desistir da liminar. E desistindo da liminar é cobrado esse passivo judicial, que aí não entra na 148, é um passivo que já se tem lá, o que vai entrar na 148 é o que vai vencer. O vencido, você teria, teoricamente, que pagar. Entendeu? Bem, para que a gente não tenha um infarto, então, secretário, qual uma mensagem de que há uma saída para isso? O que fazer para a gente continuar acreditando que Valinhos vai poder voltar a se desenvolver, a crescer, a ter uma condição melhor? Esse Posuto faz pergunta difícil. Mas eu acredito que para mudar esse quadro aqui teria que ter uma saída política. Né? Saída política partindo do governo federal. Uma saída política de se fazer uma legislação, alguma coisa assim, que a gente pudesse aderir. Entendi. Né? Porque na condição de legislação que nós temos hoje, a hora que você bate lá no governo federal, ele fala assim, não, para vocês não tem. Né?
Então, acho que a única saída seria essa articulação política, para ver se consegue alguma legislação. A gente sabe que não é fácil, nós estamos vendo aí os estados que até agora não conseguiram aderir lá ao parcelamento, porque exigem medidas mais amargas ainda do que aquela que o prefeito falou aqui, né? Mas acho que essa seria a única saída, para que pudesse ter uma solução. Enquanto isso, a gente tem que torcer para a liminar não cair. Né? Secretário, a gente teria muito mais perguntas a fazer e eu só quero aproveitar para agradecer a sua presença e desejar boa sorte nessa sua empreitada à frente da Secretaria na Prefeitura. Obrigada. Até mais. Esse foi mais um programa TV Pé de Figo. Lembrando que você pode acompanhar nossa programação no VV8 da NET e no portal pedefigo.com. Até a próxima. Muito obrigado.